Em nossa série de reflexões sobre o amor, nós já vimos que o amor é o fundamento de tudo e que ele é conhecido pelos frutos. Vimos também que o amor é aquilo que une o temporal e o eterno, une o ser humano a Deus. E assim, esse amor edifica a vida cristã, edifica o corpo de Cristo. Vimos também, nessa série de reflexões, que amar não é uma tarefa fácil, justamente por causa da nossa natureza humana, frágil e pecadora. E vimos que justamente por essa razão é que Deus, através de Jesus, nos dá o imperativo divino e nos chama ao dever. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força, e ame os outros como você ama a você mesmo. Quando nós tratamos desse último tema na semana passada, sobre o dever de amar, nós vimos esse mandamento dado por Jesus. É um dos dois mandamentos. O mais importante, diz Jesus, é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, mais importante, é amar os outros como nós amamos a nós mesmos. E vimos que esse mandamento é assim estruturado justamente porque ele tem o propósito de arrancar de nós o egoísmo, aquele amor próprio, egoísta, que muitas vezes tende a pensar mais em si mesmo e esquecer-se do próximo. Por isso, dissemos aqui também que esse mandamento poderia ser invertido e continuar sendo válido quando nós o entendemos, o compreendemos da maneira correta. Ame a si mesmo como você ama o seu próximo. E aí nós percebemos o desafio que é: se o dever de amar está aí, dado por Jesus, como resumo de todos os mandamentos, de toda a lei que Moisés lembra na leitura do Antigo Testamento, de que nós devemos ouvir, aprender e crescer nela e ensinar aos nossos filhos, e Jesus vai pegar essa mesma lei, esses mandamentos, e resumi-los nesses dois mandamentos do amor. O amor torna-se de fato um dever. Mas além disso, o amor deve ser entendido, deve ser compreendido como uma questão de consciência. O amor é uma questão de consciência. E para tratar desse tema, fechando essa nossa série de reflexões sobre o amor, nós buscamos em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5, o versículo que nos inspira para fecharmos essa série. O versículo diz assim: o objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Amados irmãos, se nós tivéssemos que indicar, escolher ou caracterizar uma única palavra, uma única expressão para falar sobre a vitória de Jesus sobre o mundo, a transformação da infinitude que Cristo faz e que o cristianismo traz a nós, não conheço outra expressão melhor do que essa: que o cristianismo, que a mensagem de Cristo tornou toda e qualquer relação humana em uma questão de consciência. Uma questão de consciência. Assim como o sangue circula nas veias do nosso corpo, o cristianismo quer também impregnar todo o corpo com a relação da consciência. Ou seja, a mensagem cristã, nós sabemos, ela não visa derrubar governos, assumir um lugar de honra no mundo ou na sociedade, não, mas a mensagem cristã, pautada no mandamento do amor, quer transformar o coração,
quer transformar o íntimo, o espírito. O cristianismo quer insuflar, ou quer inflar a vida com aquela vida eterna que só Deus pode conceder. Quer insuflar a vida humana com a divindade. Quer de fato unir o temporal e o eterno pela fé, pelo mandamento do amor. Essa obra de união, essa obra de edificação que o cristianismo visa trazer e que é a mensagem cristã, ela está descrita em vários trechos da Escritura. Em uma delas, o apóstolo Paulo fala sobre ela. Justamente nesse versículo de 1 Timóteo 1,5, ele diz que o amor é um amor que procede de um coração puro. O amor verdadeiro é aquele amor que procede de um coração puro, e essa é a razão para as admoestações que Paulo dá a Timóteo. Essa é a razão para as admoestações que Moisés dá ao povo lá no Antigo Testamento, e essa é a razão porque a voz dos céus, no momento da transfiguração de Jesus, diz: escutem o que ele, Jesus, tem a dizer. Visa transformar o nosso coração para que o verdadeiro amor flua de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Por isso poderíamos dizer, e sim, é isso mesmo, a relação de consciência é um segredo da alma, é algo do coração. Ela tem a ver com a pureza do coração e, por conseguinte, ela resguarda de toda e qualquer hipocrisia, de todo e qualquer resquício de hipocrisia, que é aquele amor fingido, amor de aparência, amor exterior, amor falso. Por isso, se nós tomarmos isso como pressuposto de que o amor é uma questão de consciência, nós vamos entender por que Jesus recomenda, e o apóstolo Paulo e outros apóstolos também, que nós, em nossas ações de amor para com o próximo, não visemos buscar publicidade com isso, mas que o façamos em segredo, que não seja um motivo para ostentarmos, veja como eu amo o meu próximo, não, mas quem fizer que o faça em segredo, pois é uma questão de consciência, é algo do coração. Amar o próximo como a si mesmo, se nós olharmos nessa perspectiva, torna-se de fato um fruto natural, não um fruto simulado, não um gesto falso, mas um gesto verdadeiro, um gesto de fato e de verdade, sincero, consciente, uma questão de consciência. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Quando o amor se torna uma questão de consciência, nós somos capazes de perceber que de fato nenhum de nós viveu ou vive sem ter recebido e sem ter sido beneficiado pela autonegação ou pelo amor de alguém outro. Já falamos um pouco sobre isso na semana passada. Observem, vamos tomar a família como exemplo, seja o amor dos pais, seja o amor dos familiares, amigos, enfim, é praticamente impossível e seria de fato uma atitude de ingratidão se alguém dissesse que nunca foi beneficiado pela autonegação, pelo amor de alguém outro. O exemplo familiar é o primeiro. Família é a célula máter, da sociedade. E a relação familiar deve ser uma relação de amor, uma relação de consciência. Consciência de que nós somos interdependentes, dependemos uns dos outros. Deve ser assim entre marido e mulher. Se não for assim, talvez a união possa estar fadada ao fracasso, quando não há esse reconhecimento da interdependência. E assim também com relação aos filhos. Os filhos, quando pequenos, são totalmente dependentes
da autonegação e do amor dos seus pais. Está muito claro. Entretanto, alguns filhos, depois que crescem, acabam se esquecendo disso. Acabam se esquecendo de que foram e continuam sendo dependentes dos seus pais. Eles tornam-se independentes, achando até que são donos do mundo e que não dependem mais de ninguém. Alguns filhos desenvolvem esse senso de ingratidão, que não reconhece a dependência e o amor dos pais. Querem um outro exemplo de que nós somos de fato interdependentes, dependemos uns dos outros e somos atingidos pelo amor e pela autonegação dos outros? Se você está aí sentado confortavelmente nos bancos da igreja, com uma boa iluminação, projeção de slides, um ar agradável, um som de qualidade, Santa Ceia pronta à sua disposição, batismo para os seus filhos a hora que você precisar, à sua disposição. E se você tem a possibilidade de levar o seu filho ou a sua filha para a escola bíblica dominical, e se você tem a possibilidade e a plena liberdade de trazer o seu filho para a instrução de confirmandos, e ninguém lhe cobra por isso, saiba que alguém ou algumas pessoas, no passado e no presente, abriram mão de algo que era deles, do dinheiro deles, para proporcionar isso a você, através das suas ofertas, através da sua autonegação, através do seu amor. Sim, porque a oferta também é um gesto de amor para com o próximo. Por isso, não sejamos como aqueles adolescentes que não sabem reconhecer de onde as coisas vêm. Cada membro da igreja é parte de uma família, é chamado a ser também um cooperador, a amar o seu próximo assim também através do seu gesto de amor, da sua oferta de gratidão e de louvor. E mais, cada membro do corpo de Cristo é chamado a se conscientizar. Dissemos antes, o amor é uma questão de consciência. Todos nós somos chamados a nos conscientizarmos de que recebemos e continuamos a receber da autonegação de outros, e que um gesto de bondade, um gesto de gratidão da nossa parte, por meio também da nossa oferta, pode ser e é fundamental também para demonstrarmos amor, misericórdia para com o nosso próximo, seja ele da nossa própria congregação ou mesmo de lugares tão distantes aonde a palavra de Deus é semeada graças às ofertas que recebem dos irmãos e irmãs na fé. É um exemplo, mais um exemplo muito prático. O amor é uma questão de consciência. Por isso não podemos olhar para a nossa vida sem perceber que cada um de nós também é chamado a amar o outro. Trata-se de uma interdependência. Eu fui beneficiado, eu agora também faço parte e posso ajudar o meu próximo em amor. É uma questão de consciência. É um círculo virtuoso, como a gente poderia chamar, né? Eu ajudo aqui, você ajuda ali, recebo ajuda de outro lado. Vale lembrar que no caso do cristianismo, no nosso caso, como cristãos que somos, temos um exemplo absoluto que serve de inspiração, né? Pode passar mais um slide, né? A imagem da igreja, né? Aí no versículo. Grande exemplo que nos serve de inspiração e que nós já citamos várias vezes aqui. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E outro versículo atrelado a esse, que explica, né? Esse versículo é
o famoso João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que o nosso próximo seja atingido por esse mesmo amor, o nosso próximo carece também do amor que nós, como cristãos, como parte do corpo de Cristo, demonstramos a Ele também através da nossa cooperação, do nosso serviço, da nossa oferta. Aliás, a lembrança desses dois versículos nos joga de volta ao texto de 1 Timóteo, que é o texto de onde nós partimos nessa reflexão. Nesse texto, Timóteo afirma, aliás, Paulo afirma a Timóteo, que o amor genuíno, o amor verdadeiro, procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Sendo o amor uma questão de consciência, um coração puro e uma fé sem hipocrisia, são os frutos necessários, são os frutos desse verdadeiro amor. Mas para que o coração possa entregar-se ao próximo de uma forma pura, esse coração precisa ser puro, precisa ser livre. Em que sentido ser livre? Ele não deve pertencer a nenhum outro, a nenhuma coisa terrena, a nenhuma coisa humana com maior força, com maior apego do que ele pertence a Deus. Ame a Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a tua mente. Esse é o primeiro mandamento e principal de todos. Como diz Lutero no Catecismo, é desse primeiro mandamento que vem todos os demais. É do amor a Deus que procede o amor que vai em direção também ao próximo. E esse amor que ama a Deus acima de todas as coisas é livre. É livre por quê? Porque ele não depende da aprovação do outro. O seu amor com relação ao próximo não depende de receber alguma coisa em troca. Ele é livre. Ele não espera receber algo em troca. E ele também não depende de a todo momento, como já dissemos na semana passada, de a todo momento avaliar se o outro merece ou não o meu amor. Não. Nós amamos. Por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Essa é a liberdade que o verdadeiro amor, o amor como uma questão de consciência, tem e visa produzir com os seus frutos. Aliás, é isso que Lutero diz lá no seu famoso texto sobre a liberdade cristã, quando ele fala do amor que flui da fé. Lutero diz assim, que esse amor é livre para servir espontaneamente ao próximo, de sorte que não calcule com gratidão ou ingratidão, louvor ou vitupério, lucro ou dano. O amor que procede da fé e que é livre para servir, não calcula se o outro vai ser agradecido ou não, se eu vou ter algum lucro, algum retorno com isso ou não. Não é esse o caminho. O amor que provém da fé o faz livre e espontaneamente. Aquele que tem em seu coração esse princípio de amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, como um princípio ético, como um princípio para a sua vida, é livre para servir com a pureza do coração, com o coração puro, como diz Paulo aqui a Timóteo, e também sem fingimento, sem hipocrisia. A hipocrisia descaracteriza completamente o amor. A hipocrisia descaracteriza o amor. A hipocrisia revela a falta de sinceridade diante de Deus que tudo vê, e que é o fundamento da fé,
que é o fundamento da esperança, que move o crente a agir da mesma forma que Deus agiu para com ele. Ame os outros como você ama a você mesmo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, um dos textos que nós vimos lá no início da nossa série de reflexões, ali Paulo diz assim, entre outras coisas: quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz aquilo que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, com esperança e com paciência. Em outras palavras, quem ama é autêntico. Quem ama é autêntico, faz e age de acordo com a sua consciência que, apegada a Deus, lhe diz o que deve ser feito. Uma consciência apegada a Deus. Primeiro mandamento. Paulo continua essa mesma citação, ele diz assim lá no verso 11: quando eu era criança, eu falava como criança, sentia como criança e pensava como criança, mas agora que sou adulto, parei de agir como criança. Em outras palavras, o amor, como uma questão de consciência, age de forma madura, de forma adulta, de forma responsável e autêntica. É esse o ponto aonde Martinho Lutero quer chegar quando ele escreve o Tratado da Liberdade Cristã. Lá no finalzinho, já concluindo as suas palavras, Lutero diz assim: vês, portanto, se reconhecemos as grandes e preciosas coisas que nos são dadas, logo se difunde por meio do Espírito em nossos corações o amor, por meio do qual somos obradores livres, alegres, onipotentes e vitoriosos sobre as tribulações, servos dos próximos e assim mesmo senhores de tudo. Os que, porém, continua Lutero, não reconhecem o que lhes é dado através de Cristo, para estes, Cristo nasceu em vão. Esses vivem pelas obras, sem jamais chegar ao gosto e à percepção daquelas coisas. Mas ele vai adiante: assim como o nosso próximo tem necessidade e precisa de nossa abundância, da mesma maneira também nós temos necessidade perante Deus e precisamos da sua misericórdia. Por isso, continua ele, tal qual o Pai Celeste nos auxilia gratuitamente em Cristo, também devemos nós auxiliar ao nosso próximo gratuitamente pelo corpo e suas obras, e cada qual tornar-se para o outro como que um Cristo, para que sejamos Cristos uns para os outros, e o próprio Cristo esteja em todos, isto é, para que sejamos verdadeiros cristãos maduros, cristãos que têm o amor a Deus, o amor ao próximo como princípios em sua vida, que têm o amor a Deus e o amor ao próximo como um dever. Ame a Deus e ame ao próximo. Cristãos verdadeiros que têm o amor a Deus e o amor ao próximo como uma questão de consciência. Essa é a mensagem de Cristo. Essa é a mensagem que Cristo nos traz também na sua palavra. No momento da transfiguração, quando Jesus está ali com Moisés e Elias ao seu lado e com os discípulos testemunhando aquele momento, ouve-se uma voz que vem dos céus. É a voz de Deus Pai, que aparece aqui pela segunda vez no Novo Testamento, segunda e última vez. A primeira vez que a voz
dos céus apareceu no Novo Testamento foi quando Jesus foi batizado. E aqui na Transfiguração é a segunda vez que ela aparece, repetindo as mesmas palavras. Este, Jesus, este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Possamos nós, com corações sinceros, abundantes em verdadeira fé, ouvirmos sempre de novo e sempre melhor aquilo que Jesus, o Cristo, base de toda a nossa fé, a base de toda a mensagem cristã, que ouçamos o que ele tem a nos dizer. Amém.